Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um RV4 Podcast. O podcast que te aproxima, obviamente, do cash. Vamos lá, hoje a gente está com dois convidados especiais. Um aqui, cativo da casa, o cara que mais participou dos nossos podcasts aqui, Alexandre Cardoso, nosso head aqui das soluções financeiras da RV4. E Vinícius aqui da Virgo, né? Queria... que você se apresentasse aí, por favor, né, Vinícius? Para o pessoal que não te conhece ainda, por favor. Quem que é Vinícius aí e tal? Não, obrigado, Anselmo. Obrigado, Ale, RV4. Prazer estar aqui, casa super parceira. Eu, Vinícius, hoje lidero o time, sou sócio do time de Investment Banking da Virgo. Acho que a gente vai conversar um pouco melhor o que a Virgo faz, o que tem solução, o que é mercado de capitais, mas a gente tem uma vertical aqui. Num dia feliz, né, Ale? Acabamos de liquidar uma operação super importante para um cliente de vocês. E a gente vai falar um pouco do que é oportunidades para atender outros clientes. Legal, show de bola. Ale, qual que foi a nossa relação com a Virgo? Da onde que a Virgo apareceu? Como é que você conheceu o Vinícius também? Conta um pouquinho aí. Pô, legal. Legal estar aqui mais uma vez, tratar de um tema bem importante para o mercado como um todo, né? Para os nossos clientes, para muita empresa que está no mercado buscando uma solução. Cara, nossa conversa, nosso relacionamento, parceria com a Virgo já vem aí de 2, 3 anos, né? Aqui dentro da RV4 nós sempre tivemos alguns clientes que demandam algumas linhas mais avançadas, algumas linhas que têm assim um perfil mais para mercado de capitais, saindo um pouco daquelas operações normais de banco, né? Capital de giro, as linhas ali de médio prazo e tudo mais. Então, considerando essa carteira de clientes, a demanda dos nossos clientes, a gente sempre teve essa necessidade de ter algumas conversas mais especializadas para formatação de um CRI, formatação de um CRA, até a emissão de uma nota comercial, tudo mais. E esse relacionamento com a Virgo vem de bastante tempo, aí uns 2, 3 anos, a gente sempre fazendo reunião com clientes, sempre levantando algumas operações, algumas oportunidades aí no mercado e estamos chegando lá, estamos fazendo diferença. Legal. Se vocês não entenderam esses termos aí, calma que a gente vai explicar, né? Estamos aqui exatamente para isso, para fazer exatamente do nosso jeito, a RV4, que é ir direto ao ponto, mas de uma linguagem que qualquer pessoa, né, consiga entender, obviamente, nesse sentido. Então, até mesmo para começar do começo, né, Vinícius? Quem que é a Virgo? Que empresa é essa? O que é esse tal de mercado de capitais? Conta aqui para as pessoas que acho que a maioria, na verdade, não sabe, não tem nem ideia do que é isso, né? Conta pra gente aí. Não, tá bom. Acho que eu vou começar pela segunda parte, que fica mais fácil explicar o que é a Virgo depois. Tá bom. Acho que tem uma confusão que costuma se falar do que é mercado financeiro, o que é mercado de capitais. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando da figura do banco intermediando os riscos e os ganhos ali da conexão entre poupadores e tomadores de recursos da economia real, né? Quando a gente fala de mercado de capitais, é tirar a figura do banco. Então, se ligar ali com todos os intermediários que a gente pode falar aqui, que cuidam do dinheiro dos poupadores, dos potenciais investidores, e conectar esse dinheiro direto para os tomadores. E aí, nessa conexão direta que a gente chama de mercado de capitais, esse ambiente, é o que a gente consegue ali com que os investidores tenham oportunidades de ganhos maiores, os tomadores têm uma flexibilidade melhor de desenho, e onde tem um bolsão de dinheiro maior de acesso de operações, soluções diferentes, porque tirando a figura do banco, todo mundo quer se beneficiar a partir disso, né? O que é a Virgo? O que a gente nasce e o que a gente quer atender? Quando você fala da figura do mercado de capitais, a gente gosta de segmentar que tem 3 grandes layers nessa cadeia. Você tem as empresas que atendem os investidores, e aí eu vou segmentar, por exemplo, a RV4 como uma super casa que sabe fazer isso bem, que assessora os seus clientes e seus investimentos, recursos. Você tem os multifamily offices, as gestoras de recursos, que o cliente é o dono do dinheiro que precisa alocar de forma eficiente. Você tem os caras que atendem os tomadores de recursos, então você está falando dos investment banking, você está falando ali dos estruturadores independentes. E você tem um terceiro layer da camada que a gente chama de infraestrutura regulatória, que é o mal necessário. São prestadores que precisam existir para o mercado acontecer, o regulador exige para dar segurança e acesso à informação para todo mundo precisa. E hoje esse mercado a gente sempre achou que é muito mal atendido. E o mercado de crédito no Brasil, falando de um nicho de mercado de capitais, não é tão grande quanto deveria, porque esses caras não funcionam bem e não permitem que o resto da estrutura funcione. A Virgo nasce como uma linha de negócio de securitização, que é um
um dos nichos dessa infraestrutura regulatória, onde a gente entendeu que se a gente prestasse um bom serviço para emitir títulos de dívida, monitorar e organizar essas informações, a gente está atendendo muita gente que é mal atendida, e outra, a gente está organizando a informação para que o mercado cresça como um todo. A Virgo nasce nisso. Hoje a gente é a maior securitizadora do mercado, a gente cuida de 80 bilhões de reais ali em mais ou menos 530 operações de crédito estruturado. E aí o que a gente percebeu, provocado por casas como a RV4 e outros parceiros, se a gente monitora boa parte da fatia das operações de crédito que saem ao mercado, tanto ajudando na emissão dessa dívida, quanto acompanhando a vida útil dela, atendendo os tomadores, os investidores, acompanhando as garantias, a gente falou, cara, a gente tem uma oportunidade da gente ser um estruturador e captador de recursos para esses tomadores, para um nicho que ninguém está atendendo, ninguém está olhando, que é um nicho de empresas de primeiros entrantes de mercado, de volumes que talvez os outros investment bankings, casas que atendem volumes maiores, não queiram atender ou não precisem de toda a jornada, que talvez a gente permeie para o nosso papo aqui, que precisam ser atendidos. Então a Virgo hoje é esse grupo com essas duas grandes verticais de negócio. Prestação de serviço para que o mercado funcione bem e tenha cada vez mais informação, e uma área de investment de estruturação e distribuição para atender clientes que querem captar um recurso diferente através desse mercado de capitais. Legal. Qual que é a diferença básica e crucial, então, quando se fala de securitização? O que esse termo nesse sentido significa? Vai para uma pessoa leiga e ela entender, então. O que significa securitizar? Né? Não, boa pergunta. E aí, advogados que não me ouçam aqui na explicação, né? O que a gente fala quando a gente fala de crédito? Nada mais é do que uma linha do passivo ali da empresa, é uma dívida, onde o cara vai ter que devolver o principal e vai remunerar o seu credor com juros, o custo do dinheiro ali. Quando a gente fala de soluções de crédito, que a gente está falando disso, tem várias sopas de letrinhas, como a Ale falou, nota comercial, debenture, CRI, CRA, que você pode fazer. Securitização nasce quando você tem recebíveis, você tem algum ativo ali a receber, que você quer vender ele, você não quer esperar, está disposto a deixar uma parte do dinheiro na mesa, e você construir um valor mobiliário, um título que represente esses recebíveis, é o que a securitização nasce. Entendi. Lá no mercado americano. No Brasil, acabou aumentando um pouco. Nosso regulador, nós como sociedade entendemos que a gente queria incentivar alguns setores. Então hoje, securitização no Brasil, você tem os FDICs, que de fato são essa securitização que a gente falou, os CRs agora, mas hoje a securitização no Brasil virou um título de dívida incentivado, porque hoje o CRI e o CRA, como a gente como sociedade entendeu através de Congresso e Senado, que a gente queria incentivar o mercado imobiliário do agro, quando se emite títulos de securitização representando recebíveis imobiliários ou do agronegócio, ele não tem só a vantagem de agregar recebíveis e vender, mas ele tem isenção de imposto de renda para pessoa física. E você tem bolsões de fundos que só podem comprar esses tipos de título. Então a securitização no Brasil nasceu na sua origem, mas ela virou ali outra coisa que acabou virando bolsões de títulos que são atrativos porque eles são incentivados. Então você permite captar mais barato para alguns tomadores dentro desses setores. Legal. Ale, explica para o pessoal o que é essa CRI-CRA, então, né? E o que é essa antecipação, né? Quer dizer, se comprometer com os recebíveis aí desses títulos. Então, o CRI, e até pelo gancho aqui que foi colocado pelo Vini, da operação que está sendo liquidada hoje, foi uma dessas situações, né? Nós tínhamos um cliente com um empreendimento que eu, desde o primeiro momento, achei espetacular. Ele tinha uma demanda que era uma demanda até que alta de recurso, né? Beirava ali seus 40 milhões, tudo mais. E no final ele tinha duas opções. Ou ele batia na porta de diversos bancos para cada banco oferecer 5 milhões, 10 milhões, e aí ele ia ter várias linhas de crédito, e como o Vini também comentou, com preço, o custo um pouco maior, ou de repente ele procuraria uma linha de CRI, e foi essa a proposta que nós levamos, né? Vamos pegar aqui, entender o seu empreendimento, vamos buscar uma casa que goste, que saiba atuar com esse empreendimento, que entenda essa região onde você está levantando o negócio e tudo mais. E foi aí que deu super certo. A construção já estava em andamento, venda já estava um tanto avançado, bem avançado por sinal, e foi isso que nós fizemos. E ali o resumo da operação foi meio que entender como que foi feito as vendas, como que foi formalizada essas vendas, né? Amarrar tudo isso e entregar
um montante de capital no bolso do investidor, do empresário, para ele terminar a construção. Eu acho que aí foi o grande benefício. E quando a gente fala de CRA, quando CRI eu falo do mercado imobiliário, no CRA a gente fala do mercado rural, né? A gente fala do agro. Entendi, legal. E aí você falou de pessoas que emprestam esse dinheiro. Quem são essas pessoas nesse sentido? Então, qualquer pessoa pode ir lá e emprestar esse dinheiro para essas pessoas? Como é que funciona isso? Não, é uma boa pergunta. Quando a gente fala de mercado de capitais, que no limite, mercado de capitais é isso, é qualquer pessoa poder usar seu recurso e conectar direto com um tomador. Mas, dentro desse mercado, você tem vários riscos associados, que é muito difícil, muitas vezes, uma pessoa física, ela diretamente saber avaliar. Porque ela tem sua profissão, ela tem seu emprego, ela não consegue ter todas essas informações organizadas e acessadas. Então hoje, como é que o mercado ele se divide para conseguir que essas pessoas, o dinheiro delas consiga chegar nessas oportunidades de investimento? Você tem players de mercado que a responsabilidade deles é cuidar do dinheiro dos outros. E através desses canais que eles vão investir nesses papéis. Quais são os 2 principais bolsões hoje? Os fundos de investimento. Então, quando você fala no CRI ou no CRA, a principal figura compradora disso são os fundos imobiliários do Fiagro. Você compra um FII de papel, no linguajar que o pessoal costuma falar e publicar, no fim do dia você está comprando um fundo, que é um caixa ali, que um cara chamado gestor vai decidir o que faz com esse caixa, e vai comprar diversos papéis de CRI associados ao risco dentro do chapéu dele, que ele gosta desse tipo de transação. Então, você tem os fundos, que é um grande caminho, e hoje, cada vez mais, com um trabalho super bacana, que eu admiro, por exemplo, vocês, como uma casa fronteira, que está na fronteira disso, que são os assessores de investimento, recomendando direto para esse cliente. E aí, esse cara, com um bom assessor, que cuida do dinheiro dos outros, cada vez mais, ele talvez não precise da figura do fundo. Obviamente, cabe muito do papel, que acho que a gente pode debater um pouco aqui, de todos nós aqui, de ter uma responsabilidade também de tomar cuidado. Sim. Uma operação que tem risco de obra, muitas vezes, obra atrasa. Exato. Será que a melhor coisa tá direto na pessoa física? Talvez um fundo seja melhor porque ele organize. Mas tem muito papel hoje que direto pode ir para as pessoas físicas através de canais como a RV4, tá? Ok. E agora, voltando um passo atrás ali tal pro tomador, né? Por que o empresário, né? Às vezes o Ale falou, tem um empresário bem sucedido e tudo mais tal. Por que ele ainda opta, muitas vezes, por instituições tradicionais e tudo mais tal, ao invés de ir para o mercado de capitais? Qual que é a grande diferença para ele, de repente, não emitir uma nota dessa? Qual que é a diferença nesse sentido? Acho que você sabe começar respondendo melhor que eu, né? Essa aí é uma pergunta que, para vários produtos, serviços que a gente trabalha aqui dentro, sempre surge e a gente sabe muito bem onde atacar, né? Cara, no mercado de capitais, a grande questão é: o brasileiro tem bons empreendimentos, tem bons projetos. Eu acho que o empreendedor, de forma geral, consegue caminhar muito bem. A questão é o que é colocado de produto e serviço na mão dele. Se nós considerarmos que o nosso mercado hoje ainda ele é muito, mas muito, muito, muito concentrado ainda nos bancos de rede, não é num banco de rede que um empreendedor vai ficar sabendo de um CRI. Entendi. Ele vai ter acesso a linhas muito mais caras, que é aquela linha que vai rentabilizar o gerente comercial, a regional ou o banco como um todo, né? E do que a gente está falando de uma estrutura que é uma estrutura feita sob medida, uma estrutura mais complexa, né? Muito mais segura e que no final das contas, lá para o empreendedor, lá para quem está tomando dinheiro, ainda vai sair mais barato. Sim. E assim, o que a gente costuma dizer, eu costumo dizer é que assim, não são concorrentes no mercado financeiro e mercado de capitais. Acho que eles são uma linha muito complementar. Quando a gente olha para o agro, por exemplo, o produtor rural, cara, a gente tem plano safra, a gente tem uma série de leis que o banco, ele consegue entender o risco do produtor, o crédito está aprovado ali, esse cara pede dinheiro, no dia seguinte ele recebe a liberação do recurso, uma linha incentivada ali, ele vai conseguir uma taxa que ninguém vai conseguir entregar. Sim. Porque o mercado de capitais precisa remunerar esses intermediários e a pessoa física na ponta, e o banco, por receber dinheiro federal, vai conseguir alocar para isso. Mas o mercado de capitais tem vantagens que muitas vezes o banco não consegue acessar, e é um mercado crescente, né? Se você fala de mercado de capitais brasileiro, é um mercado de 30 anos, pré-plano real é um mercado inexistente, praticamente, que se fala de crédito principalmente. Se você fala o advento do fundo imobiliário, que é esse principal bolsão para acessar esse mercado, o primeiro fundo imobiliário de fato de papel vem em 2011,
Estamos falando de 14 anos atrás. Fiagro surgiu em 2022. Então, assim, se você olha, é um mercado crescente. Ano passado, o mercado de CRI e CRA foi um mercado de 60 bilhões de reais em novas dívidas. Então, é um bolsão grande. No ano anterior tinha sido 50. Você está falando de 20% ao ano crescendo em dinheiro novo para esses lugares. Mas, assim, vem muito um trabalho de educação. Pô, em São Paulo, na Faria Lima, é fácil falar disso. No Leblon, no Rio, é fácil. Exato. Mas vamos para Sinop, vamos para Ubatuba, vamos para o Brasil afora aí, ainda tem uma educação grande e uma cabeça do empreendedor dele conseguir entender, ele como gestor, equilibrar as duas linhas. Perfeito, perfeito. Exato. E aí é importante, né? Vai muito em linha com o que a XP prega, né? Colocar um produto adequado na mão do cliente que demanda aquele tipo de solução. É uma das barreiras que a gente encontra. Tem muito empresário que também tem seu projeto muito bom. Nós conseguimos, só de bater o olho ali no projeto, na documentação, nós temos a ideia de que dá para fazer um atendimento legal, mas muitas vezes a barreira está no empresário não conhecer, ele desconhecer e ter aquele certo medo do que é o desconhecido para ele, né? E aí onde muitos projetos poderiam ter resultados ainda melhores, acabam meio que ficando ou no meio do caminho ou acabam sendo feitos no formato tradicional. Legal. E quais são esses mitos ou objeções, principais objeções nessas horas, assim, tal, desse desconhecido desse mercado? Por que a galera fica com medo de tomar um crédito desse? Como é que é? Medo, vamos lá. Cara, o principal... O meu gerente bancário, que é o cara que eu tenho contato há 5, 10, 15, 20 anos, para quem eu já mando os documentos da empresa, ele consegue me dar uma linha, a mesma linha para investimento. Só que muitas vezes a linha não é no volume adequado, a linha não é com prazo adequado, e quando a gente fala de construção principalmente, dificilmente um banco vai fazer um atendimento nesse sentido, né, numa linha tradicional, e tem o tema do custo, né? Outro medo do desconhecido é saber, assim, passo a passo, como que vai ser feito essa operação, como que vai ser feita a operação. Como o Vini comentou, é uma estrutura bem complexa, ela envolve diversos escritórios, o escritório jurídico, o escritório especializado em recebíveis, a própria securitização, e aí de um outro lado vai ter o pessoal que vai distribuir esses papéis no mercado. É algo assim, diferente. Para quem não conhece, eu acho que tem muitos detalhes para aquela pessoa que vai falar, putz, cara, será que vale a pena? No final, vale a pena. O nosso sentimento é bater na mesa e falar, cara, vem que vale a pena, é isso que você precisa. Sim, né? Sim, legal. Eu acho que complementando, a parte é culpa nossa, né? Porque o cara tá no banco, foi o que ela falou, o gerente conhece e atende ele há 30 anos. Aí ele vai pro mercado de capitais, que ele nem sabe a diferença e ninguém para explicar. Aí vem um bando de cara de camisa falando termo em inglês, não explicando nada do que você está falando. E como é um processo complexo, porque a estrutura é complexa e tem muitas partes envolvidas, porque todo mundo tem a responsabilidade de cuidar do seu dinheiro, isso é importante. Quando você fala no mercado de capitais, todo mundo no fim do dia tem um cliente e uma responsabilidade fiduciária muito forte. Então todo mundo tem que tomar todo o cuidado do mundo. Só que, com toda a razão do mundo, historicamente, no nosso país, o empresário tem que ser desconfiado. E aí, de repente, ele tem que dar transparência do porquê que ele fez tal coisa, cadê o dinheiro dele, por que ele tá fazendo assim, não assado. De repente, ele tem que passar a ser auditado e dar um monte de explicação que o cara... A gente passa por isso. Peraí, porque você tá querendo saber demais. Sim. Mas não... Então, assim, vem uma construção de confiança. Então, eu acho que é uma meia-culpa muito nossa que a gente tem que construir, que o empresário, junto com isso, precisa também ter a cabeça aberta, e vai ser uma construção que vai crescer cada vez mais de mistificar. Acho que os outros problemas vêm derivado dessa falta de confiança. Entendi. Você falou que esse mercado é relativamente até novo mesmo, tal. Existem mercados lá fora que já tem muitos anos ou é novo como um todo, assim, no mundo todo, esse tipo de operação? Não, assim, quando você fala, por exemplo, crise de 2008 americana, foi uma crise de securitização. Então, a crise que tanto se fala no mercado americano, que cresceu, bombou, maturou e deu uma crise global, era um produto tão simples quanto securitização imobiliária. Exatamente o que a gente está discutindo aqui. Então, foi um mercado, quando você olha o mercado americano, desde os anos 60 fazem esse tipo de título. Sim. Você tem um fator macro, que é a organização do país, que a gente demorou muito e ainda demora para arrumar, e infelizmente é um mercado macroeconômico, segurança jurídica, estabilidade, etc. E depois disso você tem a sofisticação das pessoas. Nosso mercado ainda
todos nós estamos aprendendo a nos sofisticar. O mercado, se você olha ali 2010, 2011, o grosso de operações que tinha não eram operações sofisticadas igual a gente liquidou hoje. Eram operações bancárias transvestidas de mercado de capitais, numa dívida corporativa para o Burger King, para a Redditor, e é importante começar por esse passo. Mas conforme o mercado vai vivendo, o crédito vai pagando, vão surgindo novas oportunidades e o bolsão vai crescendo, vai se sofisticando. Mas lá fora é um mercado super maduro e super para frente já, e a gente no Brasil tem avançado bem, mas é uma lição de casa, um trabalho de trincheira que todo mundo tem que fazer, trabalhar e conseguindo entender as dores do outro lado. Até aproveitando o gancho e dentro desse tema, Vini, me disse se tem a ver, se é verdade isso. Os escritórios de agente autônomos, eu entendo que então eles contribuem muito, mas muito mesmo para o avanço desse tema dentro do mercado de capitais. Se eu falar que não, fica chato. Mas assim, tanto pelo lado da distribuição, porque querendo ou não, seja direto da Virgo, seja de outras casas, ou seja do próprio Banco XP, nossos assessores estão distribuindo esses papéis para investidores lá na ponta final, ou na provocação que nós temos no dia a dia. Hoje aqui nós temos um quadro que está chegando a 30 assessores comerciais, alguns deles eram gerente de banco. Enquanto gerente de banco, nunca chegaram no empresário para falar, opa, ao invés de tomar um capital de giro, faz uma emissão de dívida no mercado de capitais. Estão aprendendo aqui, dentro de um escritório de investimento. Não, eu acho que sim. Assim, respondendo, é de fato uma dinâmica da indústria que é super nova, né? A assessoria de investimento, mérito da XP, BTG correu atrás depois, ampliando para esse caminho, mas de fato, porque você tem que estar na ponta, tanto do lado do investidor, ele entendendo, criando essa sofisticação, que desdobra tudo que a gente falou aqui, e para o tomador também. Então, esse não é um trabalho feito em um dia, uma semana, um mês. É um trabalho de relação na ponta que é o assessor que vai ter, porque ele cuida do dinheiro pessoal do cara, da casa dele, num trabalho na ponta, que se constrói ao longo do tempo, e o assessor vai ser esse cara lá na ponta, que vai conseguir, quando a gente estiver debatendo, pô, o Vini não vai ser um ser estranho ali falando com ele. O Alexandre tá lá, o Ale falou, cara, a gente vem trabalhando e você já trabalhou isso por anos com esse cliente. Então, sim, é crucial, é uma dinâmica que tem crescido, tem que crescer mais, porque a gente ainda vê, com o tamanho que a assessoria de investimento se tornou, o tamanho dos escritórios, ainda pouco fazendo transação de mercado comparado ao tamanho do mercado, mas é um trabalho que de fato, quem tá na ponta e os assessores de fato estão e dominam e tem essa escala, como vocês e tantas outras casas, que tem que abraçar esse trabalho diariamente ali e conseguir construir para atender todas as pontas. Show. Legal. Tá, a gente falou um pouquinho do conceito, né, pessoal? Então, eu queria talvez agora para ajudar quem está assistindo a gente, ouvindo a gente e tal, para ir para um case mesmo, a gente destrinchar ele para entender papel da RV4, papel da Virgo, como é que o empresário, então, de fato, ele recebe a grana. Ale, a gente comentou um pouquinho, né, que a gente teve um case aqui dentro da RV4 e tudo mais e tal. Explica agora um pouquinho melhor o case, como é que foi, né, a construção disso e tudo mais e tal, até a chegada da Virgo. Como é que esse cara aí recebe o crédito, é garantido esse crédito que ele vai receber? Vamos destrinchar do começo para a galera entender, então, como é que é feita uma operação dessa? Vamos lá. Então, o primeiro contato aqui, né, era um empreendedor. Ele está colocando o primeiro resort pé na areia do litoral norte de São Paulo, então era algo diferente. E que aqui tem algumas coisas que chamam muito atenção para o lado positivo e outras chamam atenção para o lado do tipo, cara, tome cuidado onde é que nós vamos meio que levar essa informação. Sim. Então, por ser resort, um resort pé na areia, litoral norte, bem positivo. Para algumas casas do mercado, o fato de ser uma região litorânea, algumas casas já não aceitam, então a gente tem que entender ali, qual casa que aceitaria essa conversa e qual não, já começamos meio que fazer uma seleção por aí. Depois a gente entende um pouquinho do estágio da operação, já estava no primeiro andar, coisa parecida, então já começou a construir com recurso próprio, tinha um percentual de venda de 60%,
beirava 60%, 65%, que já é legal, ou seja, é uma operação que já está mais do que comprovada ali no mercado, o time dessas vendas era muito rápido, então assim, tinha muito aspecto positivo e alguns poucos assim aspectos negativos. Um ponto que também chamou atenção. Apesar de ser um empreendedor com muita experiência dele estava fora do país, né? Aqui no Brasil era a primeira experiência aqui nesse mercado. Então, de novo, vamos ver a casa que aceita e a casa que não aceita. Então, e assim, no final das contas, foi uma operação bem certeira, porque nós fizemos 2 conversas com 2 casas distintas. A primeira casa, por esses pontos, região litorânea, primeiro empreendimento, não cabe na governança que eu preciso atender. E a nossa segunda conversa foi aqui na Virgo. E na Virgo teve algum ajuste, né, Vini? Sempre tem um questionamento. Essa região, será que cola? Vamos ver o avanço, vamos ver como que tá de vendas e tudo mais. O trabalho inicial foi esse. Tá. Resumindo, o cara tava querendo construir um resort, ele já estava construindo, certo? 60% da obra ali em andamento e tudo mais e tal. Ele precisava de um dinheiro extra, digamos assim, para completar a obra, para finalizar a obra dele, certo? Seria esse o ponto. Esse é o momento da pessoa no litoral norte e tudo mais e tal. É aí que entra o Alexandre e fala, gente, falta 40% aqui do dinheiro para eu terminar essa obra. Quem que quer emprestar esse dinheiro para esse cara? Seria esse cenário. Certo? Exato. Falando de uma forma bastante leiga, obviamente, nesse sentido. É aí que entrou a Virgo, certo? Virgo, entra aqui na posição do Vini e tal. Falei, cara, o que você olha? O Ale trouxe um case aqui pra você e tudo mais, tal. O que você vai olhar a partir daí, então? Falei, cara, pra iniciar uma conversa. Não, que legal. No nosso chapéu, quando a gente olha, a gente não usa o nosso próprio dinheiro Virgo, nem quer cuidar do dinheiro dos outros. Porque a gente entende que a gente tem que ter um cliente. E quando você tem 2, às vezes é difícil conciliar qual lado você atende. Sim. Quem que é o nosso cliente nesse caso? O tomador de recursos. Então a gente vira e fala, a dor dele é dinheiro, quais canais a gente pode captar dinheiro? Então o nosso trabalho começa partindo daí. Então quem que tem dinheiro hoje direcionado para uma obra de um resort? Independente das próximas granularidades. Tá bom, temos os caminhos dos fundos, multifamily office, desse tipo de casa. Sim. A partir disso, caras que entendem de risco de obra, quem são? São esses aqui, porque tem um risco de obra, ele tem que entregar a obra. Dentro disso, o que são parâmetros seguros para a gente estruturar uma dívida? Que seja saudável. A gente nunca, no mercado, assim, no caminho normal, né? Quer fazer uma dívida que o empreendedor não tenha dinheiro no final. Senão, qual que é o incentivo dele de entregar ali, de estar motivado de fazer? Então, assim, tem que ser ganhar-ganhar para todo mundo. Essa é muito a cabeça do credor dentro do mercado. Dentro disso, até porque quem é investidor não é incorporador, não quer assumir obra, não quer vender, ele quer receber dinheiro. Dentro disso, a primeira análise que a gente faz é o que o Ale falou, o projeto é bom, o projeto se paga, o empreendedor vai ganhar dinheiro. Se eu fosse... Esse se paga seria o quê nesse ponto aqui que você olha? Ele tem dinheiro, ele tem lucro no final. Então a gente vai analisar como se eu fosse virar sócio dele. Sim. Eu queria estar no lugar dele, tocando esse negócio. Perfeito. E aí a gente analisa, legal, o projeto é bom, ele tem um bom produto, ele vai ganhar dinheiro. Sim. Então a gente audita a receita, critica custo, se der algum problema, explodiu, ele aguenta, ele tem lucro. Show. Então bacana, eu gostaria de ser sócio dele. Para fazer uma dívida, o que é uma dívida? Que é saudável e dentro do que ele já vendeu, do que ele tem de obra, como é que eu mitigo o máximo de riscos possíveis? Então, assim, falta... você falou 60%, era 60% de venda, tá? Obra, ele tinha dado só 20%. Então, a gente falou, falta 80% de obra. Já tinha vendido 60%. Já tinha vendido 60%. Ele tinha lançado 4 meses antes e já tinha vendido 60% no empreendimento. Era impressionante. E a gente fala com admiração mesmo, né? Porque no fim do dia a gente atende empreendedores que fizeram o trabalho dele e se não fizeram, a gente quer tentar ajudar nesse sentido. Eu preciso dar o dinheiro para terminar a obra, porque se eu não der, eu fico dependendo de um terceiro, a receita dele vai estar capturada na dívida. Então, assim, primeira forma de mitigar risco. Minha operação vai garantir que ele termina a obra com folga. Então, não abrimos mão de fazer uma dívida de 40. Mas eu só precisaria de 20 que o resto eu me viro. Cara, mas aí é um risco ruim. Então, vamos mitigar esse risco. Cara, vamos desenhar de uma forma que talvez o credor ganhe menos juros, mas
vai ser melhor para o empreendedor, mas vai ser mais seguro, porque todo o dinheiro que vai entrar, a gente vai diminuindo o saldo devedor. Opa, mitigamos outro risco. Um risco de um problema lá no futuro. Então a gente vai capturar uma série de garantias e estruturas ali jurídicas e financeiras para amarrar de uma forma que fala, cara, é uma dívida que a gente mesmo compraria se a gente cuidasse do dinheiro dos outros. Então a gente consegue vender, a gente tem argumento para quem cuida do dinheiro dos outros, que tem responsabilidade sobre isso, fala, cara, tá bem equilibrado, tá no preço certo, tá numa taxa adequada para esse risco. Aí são esses ajustes que a Virgo faz, junto com a lei, junto com o tomador ali e tal, pra falar, putz, ó, chegamos num acordo aqui pra gente, a partir daí, aí tem uma outra etapa ainda, certo? Que aí tem que oferecer isso pro mercado, certo? Exatamente. Então tá, beleza, só pra gente tá alinhado. Estamos no mesmo, na etapa 2 aqui do negócio, digamos assim, então. Tá, tem mais algum ponto? Não, e aí o trabalho disso depois é vender. E aí o que é importante é, no nosso alinhamento, o nosso cliente é o tomador. Então, a gente vai falar as condições que a gente está confiante que a gente encontra investidor. Mas o trabalho posterior que a gente vai fazer é, nosso cliente é o tomador, a gente quer atendê-lo de novo, quer deixá-lo feliz. Então, a gente vai fazer um trabalho competitivo entre todos os potenciais investidores para ter a melhor condição possível para ele. Porque se eu entregar pior, ele vai ficar frustrado, ele vai ficar insatisfeito, e eu não ganho nada com isso. Se ele pagar mais taxa, é o investidor que está ganhando. Então, a última etapa final é colocar isso de pé, ajudar que está tudo certo, estruturar, de fato, a dívida e vender até a liquidação financeira, que é o dia de hoje que a gente terminou. Já entregamos o dinheiro na mão dele na semana passada, mas faltava uma perna final aqui que terminamos dívida de pé. Que legal. E depois dessas etapas aí que o Vini comentou, ainda tem vamos dizer, quando o cliente dá o de acordo, né? Para nós seguirmos com a operação. Vou falar, cara, o que eu entendo que vai ser um atendimento adequado e que vamos conseguir investidor na outra ponta, é nesse formato. O valor é de tanto, o prazo é de tanto, você vai pagar nessas condições e o principal, a taxa é de tanto. Aí nós começamos aquela conversa do tipo, puxa aqui, estica ali, né? Reduz taxa, putz, essa taxa ficou um pouco para lá. Mas tem bastante... Corre o risco, é uma dúvida, corre o risco de vocês levarem essa proposta para o mercado e de repente não ter investidor? Sim. Corre o risco, de repente. E aí vai muito do desafio, assim, tem formas de fazer isso. Então, hoje o mercado, a CVM, quando ela regula, hoje tem 2 ritos de distribuição, que é esse processo de venda. Num deles, o estruturador, o colocador, no nosso caso aqui, a gente, junto com a RV4, você pode fazer um regime de melhores esforços, que é esse risco. Estamos no risco do mercado. E vamos seguir o processo que o regulador deixa e podemos tomar uma portada do mercado e não conseguir a captação. E tem um regime de garantia firme, onde eu falo, essas condições vou colocar. Se eu não o colocar, eu compro. Falando regulatoriamente, mas explicando de convicção, e esse é muito um desafio do tomador, que o nosso mercado é ingrato, e aí quando o Ale fala que o assessor é importante nessa história, o cara tem que estar com casas confiáveis que façam transações. Como é que ele vai saber? Puta, o mercado ainda é muito desassessorado e pouco transparente em relação a isso. E aí a importância de ter um bom assessor, de conhecer as casas que de fato entregam. É uma casa que promete mundos e fundos entrega. E isso, infelizmente, pro bem e pro mal, hoje ainda é um mercado muito de confiança e na reputação. Mas essa é a preocupação e essa é a nossa preocupação. A gente brinca, fala direto com o Ale, cara, a gente não vai colocar proposta, porque proposta por proposta, se eu não cumprir depois é um problema. Mas esse é o desafio e muito do nosso chapéu pra gente conseguir continuar crescendo e entregando o que a gente coloca, a gente ter confiança e ter saída do outro lado. Muitas vezes puta, a taxa poderia ser 12 no limite, mas vamos colocar 12,5? Porque a gente tem folga, tem esses pontos aqui que são preocupações e vamos tentar baixar. E aí a gente fica com um incentivo desenhado juntos. Esse é um pouco quando o Ale fala, puxa aqui, vai ali, é um pouco do nosso trabalho e desafio para garantir que não aconteça. Mas pode ser que aconteça sim. Entendi. E isso acontece bastante, né? Nós já tivemos em diversos casos aqui, discussão de taxa é um tema que sempre existe e o que sempre teve clareza, tanto por parte de RV4 quanto de Virgo, é falar, cara, de repente uma taxa é de 12, o cliente fala, eu só vou seguir se for uma taxa de 10. Putz, cara, você pode querer uma taxa de 10. O difícil é colocar, o difícil é ter investidor na outra ponta. Claro. Então eu acho que essa conversa reta é onde dá, assim, entrega muita informação positiva para quem está do outro lado, né? Sim, legal. E qual que é o momento para um empresário buscar esse tipo de solução?
Existe um momento? O momento é agora. É sempre agora. Então, para o mercado de capitais, tem alguns pontos ali que credenciam a empresa a entrar em algum tipo de operação que seja vantajosa, né? Já que vai ter de um outro lado, vai ter o investidor que vai falar, quero ou não quero. Então, para ter um ok do outro lado, tem alguns critérios que cada empresário, cada empreendimento tem meio que entregar isso aí, essas informações. Tendo isso, e é algo assim que a gente prega aqui no escritório no dia a dia, se o empresário tem ali um empreendimento e ele tem dúvida de como vai ser, cara, na dúvida, traz para cá, vamos fazer uma conversa, vamos achar uma casa, vamos levar na Virgo, vamos fazer uma reunião, colocar na mesa todos os detalhes da operação, os pontos positivos, os pontos negativos. Se de repente é uma empresa que nunca passou por uma auditoria de recebíveis, vai falar, putz, cara, minha empresa tá super bagunçado, mas, vamos testar para ver se vale a pena. Se não for adiante fazer essa reunião, não vai saber nunca. Vai continuar naquelas mesmas linhas onde, de repente, estão roubando toda a margem que ele poderia ter. Uma margem maior que ele poderia ter no final da linha, né? Legal. Não, eu concordo com ela. Assim, tem momentos que o cenário macro está melhor, a condição vai ser melhor. Tem, e talvez facilite. Mas o fato é, o empresário, a economia real, ele precisa de dinheiro para crescer. O mercado de capitais, voltando àquele assunto anterior, ele não concorre com o financeiro, mas ele é uma fonte de recursos perpétuo. É um mercado, quando a gente fala desses incentivados, o dinheiro está sempre lá. Sim. O cara que cuida do dinheiro, por exemplo, Fundo Imobiliário Fiagro, porque é um recorte bom para dar esse ponto, são fundos fechados e perpétuos. Então o dinheiro que está captado ali, quando as dívidas que eles estão alocados quitarem, volta com caixa e ele tem necessidade de aportar recurso. Então, assim, pode ser que em algum momento o mercado de capitais não seja a dívida mais barata. Talvez o banco esteja. Mas se o banco fechar a torneira para esse cara ou não atender na dor que ele tem ali, o mercado de capitais vai conseguir atender. Então, a gente está muito mais para, não, aqui é meu momento, aqui não é, mas cada vez mais players para atender as dores que esse cara tem e se desenhar conforme isso. Então, é muito mais... A gente acaba sendo muitas vezes a ponta de quando as outras torneiras fecham, conseguir atender. E aí o cara saber usar também, que quando as outras estão abertas, eu vou mesclar também com o mercado de capitais, sim. Que pode me ajudar a me atender de uma forma bacana também. Legal, muito bom. É um ponto que a gente frisa bastante aqui, né? Nada, o empresário procurando um escritório, procurando uma casa como a Virgo aí, tá conseguindo 2 consultorias, né? Do tipo, bateu aqui no escritório, nós vamos fazer um filtro, pegar a documentação, avaliar e falar, putz, vale a pena, eu vou levar para Virgo. E a hora que bater lá, eles vão fazer de novo a análise deles. Sim. Putz, ou se bateu aqui, a gente já deu... Vai falar, putz, cara, é uma operação que eu acho que não prospera. Ou bateu na Virgo, o Virgo vai falar, putz, é uma operação que não prospera. Ele vai ter um feedback. Sim. Pô, avança um pouquinho mais na obra. Pô, você precisava começar a vender para mostrar que o negócio vai dar certo mesmo e mostrar isso para os investidores, né? Legal. Eles não conseguem... É um processo que não dá para pular muitas etapas, né? Dá para pular? O que o empresário aí, de repente, não pode fazer para realmente dar certinho o processo nesse sentido? Com que cuidados ele tem que tomar? Cara, sendo um empreendimento bom, e de novo, aquele ponto que eu comentei, as casas, elas vão mirar o tipo de empreendimento, vai atender que tipo de população, qual classe da população, onde está esse empreendimento, e algo do tipo, vamos considerar a parte financeira, pô, se é uma obra que ele vai gastar, sei lá, 10 milhões, quanto disso que ele colocou só na área? Foi muito dinheiro? Foi pouco dinheiro? Tudo mais. É coisa que, querendo ou não, isso aí já tá no chip do empresário. Sim. Se ele tá num negócio que ele vai falar, putz, esse negócio vai dar super bem. O empresário sabe, eu acho que no final das contas o empresário já tem esse feeling, vai falar, putz, esse é um tipo de negócio que vai dar super bem. Sim. Prospera. Sim. Agora, se o tipo de projeto que já nasceu torto, que eu vou falar, putz, cara, tô precisando achar alguém para empurrar isso aqui que não vai prosperar. Cara,
mercado de capitais é o pior lugar que ele vai estar. De tanta gente que vai analisar isso. Perfeito. Assim, até tem casas que vão entrar para isso, são casas de situações especiais para ajudar e o mercado vem para isso, mas acho que sua pergunta é ótima de não tem etapa para pular. O que é o desafio? E muitas vezes a vantagem do mercado de capitais, principalmente para o primeiro entrante, é como você tem muitos envolvidos que tem a preocupação ali de tomar cuidado, todo mundo se beneficiar, de novo, cada parte só ganhar dinheiro aqui se o empreendedor for bem, mas para conseguir, todo mundo conseguir analisar e ter segurança, se exige normalmente um nível de governança, de qualidade de informação, de organização, que para os primeiros entrantes de mercado é sempre engraçado, né? A pergunta de milhões, depois de superada a taxa, que é a primeira, a segunda é: em quanto tempo eu vejo meu dinheiro? Né, Ale? É sempre a pergunta: quando que cai o dinheiro? Sim. Vem as duas vezes. Em seguida. Hora. Só depois disso o cara não fica feliz com a resposta nunca, mas assim, a gente brinca e fala: olha, normalmente é 90 dias, o cara regala o olho e fala: pô, tudo isso? Mas você fala: cara, vamos destrinchar esse tempo aqui. Agora que assinou, a gente vai envolver advogado, auditor. Aí a gente vai ter um pack de documentação que a gente vai desenhar uns instrumentos da dívida. Estamos falando um calhamaço ali de 400, 500, 600 páginas de jurídicas novo para esse cara. O que é resolução 60, 160? O que são esses termos todos? Fora isso, ele tem uma diligência para cumprir, onde ele vai ter que tirar a certidão da empresa, do imóvel, dos sócios, dar explicação de coisas que não estão ali bem formalizadas. E muitas vezes, principalmente para o primeiro entrante, é um desafio, ele não está preparado, às vezes em equipe. E essa consultoria, eu acho que você usou uma palavra super legal, né, Ale, que é nosso trabalho para conseguir colocar de pé e ajudar a empresa nisso. Pô, muitas vezes, não é nossa intenção, é lógico, mas muitas vezes o cara acaba trocando de equipe no processo, porque ele fala: opa, meu controller não estava fazendo bem o trabalho dele. Exato. Pô, eu preciso de um jurídico mais parrudo. Cara, minha equipe de vendas me fala uma coisa, mas não é verdade. Então, assim, vem um trabalho de construção que não tem como pular, porque o mercado não vai aceitar e não vai fazer. Mas, falando da outra visão, o mercado vai ajudar a empresa a ficar melhor. E aí, é por isso que uma empresa que passou por uma captação de mercado, às vezes ela barateia a captação bancária. Ou numa próxima captação ela está mais baixa. Porque ele já passou por um filtro, um crivo e uma melhoria de governança que ele está mais preparado. Ele tem menos risco, de fato. Sim. Então, é um processo muito de maturidade e é muito nosso papel aqui. Sim. E é o desafio para o primeiro entrante de construir e ajudar a empresa para fazer isso. Legal, legal. Eu acho que ao longo aqui, vocês falaram vários, mas como é que a gente pode fazer um wrap-up aqui dos diferenciais, então, desse mercado de capitais? Quais são aí, frente às outras instituições, quais vocês elencariam aí como os grandes diferenciais? Mercado de capitais. Vamos lá. Eu entendo que é a solução para meio que levar o recurso para o empreendimento, e assim, pode ser através de um único investidor. É uma solução para a própria empresa, para dentro de casa, naquela empresa que nunca prestou atenção de como ela formaliza contrato, é uma empresa que nunca prestou atenção se eu recebo, se eu não recebo. Nunca foi o caso aqui, mas certeza que isso aí no mercado deve acontecer. E um ponto que nós batemos muito nesse cliente aqui, que era a primeira operação no Brasil, era assim: qual a importância dessa primeira operação? É você estar na vitrine, sua empresa está na vitrine, e o mercado investidor começar a te conhecer. Até onde você quer chegar? Sim. É o primeiro e você pretende parar no primeiro? Ou não? Você vai querer fazer 10, 20, 30 empreendimentos. Eu acho que aqui é um ponto, para mim, e principalmente nessa operação aqui, ele ficou muito gritante assim, a importância de você fazer o primeiro empreendimento através do mercado de capitais. Eu acho que, resumindo, até tentando ser curto do que você pediu, acho que é a perpetuidade de recurso, é uma fonte que sempre vai estar lá. Sim. Caixa secou financiamento imobiliário. Brasil afora, a gente está vendo isso. Sim. O mercado de capitais segue a pleno vapor, crescendo o número de emissões. Então, assim, é perpétuo. E é um recurso mais inteligente. Não quero dizer um mais inteligente que acaba sendo... Não é verdadeiro, inclusive, mas é um recurso que se molda mais ao empreendedor. O banco, até pela estrutura dele, ele não vai conseguir ser tão desenhado especificamente para esse caso. O mercado está disposto a isso e consegue fazer. Então, quando você junta essas duas coisas com a
capacidade de o dinheiro melhorar a governança da empresa, a estrutura da empresa, cara, são 3 vantagens que, de novo, o empreendedor, o que ele tem, a nossa intenção é não deixe de usar o banco, não é que necessariamente precisa acessar, mas é um caminho importante, é um caminho que cresce e que bons empreendedores para crescerem, para chegarem numa maturação, para, seja lá um dia fazer um IPO, que é uma janela do mercado de capitais, né? Então, a gente está falando muito de uma etapa inicial, mas para ele crescer, ele tem que saber usar. E o mercado cada vez mais vai querer atendê-lo de formas diferentes, que talvez seja o que ele precise para escalar o negócio dele. Show de bola. Lembrando que a gente falou desse case aqui do CRI, mas serve para outras vertentes, né? Que são, vocês podem falar aí. Cara, o que nós temos de conversa no dia a dia aqui, imobiliário é um segmento muito bem amplo e que cabe muito tipo de operação aqui. Energia renovável também é um segmento que já tivemos algumas conversas, várias conversas, já tivemos projeto que foi até a aprovação final, até chegar assim no dia meio que de assinar o contrato, nosso cliente voltar atrás, vou falar, bom, vou esperar um pouco, acontece também. E no agro também, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito forte, muito forte. Eu acho que eu quero expandir um pouco e dar alguns exemplos, mas assim, acho que o Ale foi bem, imobiliário, agro. Do energia renovável, eu queria abrir um pouco de infraestrutura. Acaba sendo um mercado que você vê muito operador de parcerias público-privadas, caras que estão associados, seja com risco público, mas um risco privado, de obra relevante que você consegue atender. E quando você olha, empresas que precisam de capital intensivo para investimento. Então, uma rede varejista, uma indústria que é muito intensiva em CAPEX, são indústrias que naturalmente precisam de um crédito estruturado. O que é o crédito estruturado? Que é o que a gente fala que atende que o imobiliário e o agro, na essência, são assim. São dívidas que ou estão atreladas a um projeto, a uma empresa, que tem garantia juntos e que você tem a saúde para amarrar nesse combo uma dívida com tempo para ele conseguir usar esse recurso de forma inteligente, seja para comprar estoque, comprar uma nova planta, uma obra que ele precisa, quanto para ele conseguir pagar de forma tranquila e organizar a vida dele. Não é uma dívida bancária ali que... E, de novo, o banco é uma dívida importante, mas que vai cobrar, ele vai ter que pagar e não vai estar desenhada conforme, talvez, um plano de expansão dele. Entendi. Tem um exemplo, assim, de um... Tenho. Eu vou dar exemplo de 2 clientes nossos, 2 redes varejistas de alimentação de shopping dessas grandes. Alimentação de shopping. Assim, é público, a gente pode falar o nome. A gente atendeu tanto Bate de Latte quanto Taco Bell, foram nossos clientes. Legal. 2 casas que Bate, por exemplo, a época foi 2020, 6 meses de pandemia, era extremamente concentrada em shopping, com shopping fechado, e eles tinham um plano de expansão bacana e era uma empresa resiliente, pouco alavancada, e precisavam dessa folga para pagar funcionário e continuar fazendo obra. Conseguimos atendê-los. Taco Bell é o mesmo exemplo. A gente fala de um produtor rural. Na época a gente fez CRI pra ele, pra você ver que assim, a gente fala, se prenda menos a sopa de letrinhas das dívidas. Sim, e quem que pode atendê-lo. Mas era um produtor que, à época, café, o preço do café não estava maravilhoso igual tá hoje, que tá no seu auge, mas... era uma empresa familiar, era na física, ele precisava de uma nova fazenda para continuar crescendo, o banco não ia dar um dinheiro tão grande que ele precisava, e ele precisava comprar esse terreno à vista, senão ele perdia, e o cara dava dinheiro, ele tinha alguns contratos de venda, ele tinha bastante terra, a gente fez a primeira, esse cara hoje já fez 12 dívidas a mercado de capitais, então ele soube crescer, e agora com o preço do café tá bem pra caramba, então assim, são exemplos de casos que o que a gente quer mostrar é um cara que se ele tá organizado, ele tá disposto, ele quer esse dinheiro diferente, a gente consegue atender. Muito nesses 3 grandes chapéus, imobiliário, agro e infra, que acabam sendo esse nicho, mas a gente não quer restringir só a eles. Sim, legal. Porque na infra você acabou dando um spoiler nosso aqui do escritório, né? Que a gente tá com 2 projetos aí de PPPs, e até foi uma conversa que nós começamos a fazer, mas vamos avançar nisso. Mas, cara, PPP também é um segmento que, da mesma forma, mercado de capitais, precisamos explorar mais, o empresário precisa conhecer mais. Ali em PPP também é um mercado que eu entendo ter muito projeto, muito bom, oportunidade para muita empresa boa que já está no mercado, garantir receita ali por prazo de 20 anos, 30 anos, tudo mais, e que do lado de cá para a gente também facilita muito para levantar um recurso, né? Super interessante esse mercado. Muito bom. Cara, eu acho que eu
tentei aqui de uma certa forma, né, deixar o primeiro gostinho, né, para as pessoas. A gente sabe o quão complexo é esse assunto, né? Então, por isso que eu quis trazer de uma forma bem como um case mesmo para as pessoas tentarem entender. Espero que vocês tenham conseguido aí, conseguir traduzir, né, de alguma forma aí junto com eles aqui o que é esse mercado de capitais, né? Para o futuro, né? O que vocês estão esperando aí tal desse mercado? Você fala um pouquinho dessas outras áreas e tudo mais, vai crescer mais ou não? O que vocês estão imaginando? E uma dica aí, talvez, para um empresário aí que está olhando esse tipo de mercado, está vendo o nosso podcast, vocês dois é para a gente fechar. Cara, futuro e mercado. Brasil, né? Onde nós estamos, aquele empreendedor que é o cara que sempre esteve aí na linha de frente, sempre teve algumas dificuldades para enfrentar. Para esses segmentos que nós comentamos, principalmente no agro, imobiliário, energia renovável, eu entendo que é um segmento que ainda tem que avançar muito. Nas PPPs, que cada vez mais o mercado vai demandar, eu acho que são segmentos assim muito interessantes para meio que fincar o pé. No que depender de linha, de funding, de trabalho do lado de cá, e é coisa que a gente vê a cada mês aumentar, né, esses times meio que especializados para esse tipo de serviço, no que depender disso, eles vão ser bem atendidos. Eu acho que aqui é onde está a importância do negócio. Cara, você pegar a visão do empresário, eu vou entrar num projeto onde eu vou colocar muito recurso. Sim. Quem vai me respaldar para isso? Eu acho que quando depende de mercado de capitais, eu acho que é uma linha ali de consultores, de assessores tão especializados que eu acho que o negócio, a tendência de dar certo é bem alta. Legal. Eu acho que quando fala de mercado, o que eu tenho de expectativa, eu acho que assim, os dados mostram isso, né? Se a gente olha os últimos 3 anos, e aí normalmente podcasts, notícias vão muito para um lado pessimista e de fato, se olha cenário macro, a curva de juros do Brasil abrindo pra caramba, taxas altas, crise de Americanas, crise de crédito secando muita coisa, e foi um mercado que quase dobrou de tamanho nos últimos 5 anos de crédito direcionado para empreendedores. Sim. E quando você olha uma fatia muito legal de um ano para cá ano passado, começo do ano passado, fevereiro, saiu uma alteração do Comitê do Conselho Monetário Nacional minando quem poderia captar através de alguns instrumentos, os CRIs e os CRAs. Na época, houve crise, alarde, esse mercado vai diminuir. E de fato, minha opinião pessoal, foi uma decisão acertada porque direcionou que esse dinheiro deveria ir para quem é do setor imobiliário do agro, muito menos outros players que aproveitavam isso. E se você olha, o mercado cresceu 20% de lá para cá e com um ticket médio baixando. Onde você tinha um mercado com um ticket médio de 100 milhões de reais de dívida baixando para 50. Então olha que bacana, mesmo nos cenários adversos de custo de juros, dificuldade, o mercado só cresce. E é um pouco da nossa visão aqui, e por isso que eu acho que RV4 e Virgo pensam muito parecidos, de a gente quer, principalmente para o cara que nunca acessou o mercado, a gente quer estar na trincheira, ajudá-lo a acessar e construir, porque esse cara vai usar de novo, vai crescer e todo mundo só se beneficia, porque o outro lado, todo mundo joga junto, o lado que cuida do dinheiro, as pessoas físicas na ponta final, que tem o dinheiro, querem investir em bons produtos, cada vez mais vem para o mercado, cada vez mais o país fica mais rico e vai ter esse dinheiro, e vão precisar dar dinheiro para bons empresários e fazer o ciclo girar. Então, acho que a nossa principal expectativa é contribuir para os nossos clientes, parceiros, que a gente consiga atender cada vez mais e conseguir colaborar um caminho que eu acho que o mercado inteiro tem seguido, que é crescer e dar mais acesso cada vez mais para mais gente e o país como um todo só tem a se beneficiar com isso. Show de bola. Acho que filosofando um pouquinho pro lado mais marqueteiro, acho que a gente vive hoje numa sociedade mais em rede, né, cada vez mais, e esse modelo, na verdade, de negócio, né, que junta conexões, pessoas físicas ou instituições, e aí a gente forma aqui parcerias, né, e particularmente a gente está super feliz com essa parceria RV4 e Virgo, que a gente confia bastante, né, para poder levar para os nossos clientes. Você vê, no final, não é uma instituição com empresário nesse sentido e tal, mas a gente constrói uma rede mesmo, né? Uma rede de apoio, uma rede de pessoas que no final todos ganham. Então, para mim, acho que esse é o futuro mesmo, de
qualquer mercado, né, que quer prosperar e tudo mais. E de verdade a gente está muito feliz com essa parceria com a Virgo. Obrigado pela aula aqui, né? Para mim foi uma aula, aprendi pra caramba. Ale, nosso capitão aqui, obrigado. E para vocês que estão escutando, gostaram desse episódio, né? Cara, compartilha com as pessoas. A gente tenta realmente levar essa informação de forma mais simples possível, né? Porque é um tema complexo, mas eu acho que a gente cumpriu a missão aqui de tentar levar da forma mais fácil, né? Simples possível para vocês. E se ficar com alguma dúvida, tá aqui o Vinícius e o Ale para tirar qualquer outra dúvida, certo? Só chamar a gente. Fechado. Obrigado, gente. Então tá bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Até mais.